Olá, eu sou Suzane Styling e hoje eu trago para vocês A Bibliotecária de Auschwitz, por Antoni Turbi. Este autor é um jornalista que lançou este livro em 2012 e aqui no Brasil em 2014 pela HarperCollins. Este romance ele é baseado em histórias reais. A gente vai saber a história da Dita Doroshowa, uma garota que de fato existiu na Segunda Guerra Mundial, e a história dela e de sua família, que morando na ocasião na antiga Tchecoslováquia, ela vivia na capital, em Praga, ela e sua família, que eram pai e mãe apenas. Com a chegada da Segunda Guerra Mundial, em 1939, eles foram levados para Terezin, que era o gueto da Tchecoslováquia, e lá eles ficaram já assim, todos os judeus já foram selecionados, né? E já jogados, né, naquela região, então ainda não estavam num campo de concentração, mas a vida deles já drasticamente começou a mudar ali. Quando eles chegam em Auschwitz, a Dita Doroshowa está com 14 anos de idade, mas quando houve a primeira seleção deles, em que foram encaminhados ali para o gueto de Terezin, ela conta que estava passeando com a mãe dela pelo centro de Praga, com 9 anos de idade, quando foram assim abordados, né? Começa aquela loucura, né? De simplesmente são tomados de assalto e já são todos, né, tratados dali para frente com muita desumanidade. Então, quando ela chega em Auschwitz, eles são encaminhados para um dos campos onde eles tratam de o campo familiar, que era um espaço reservado para manter as aparências, porque fora ali daqueles campos de concentração já estava vazando a notícia de que os judeus estavam sendo massacrados, mas os nazistas não queriam que a Cruz Vermelha acreditasse nisso. Então aquilo seria um campo modelo para eles apresentarem no caso de vir a visita da Cruz Vermelha para conferir se havia ou não maus tratos. Então, neste campo, eles faziam de conta que tudo estava bem. Por pior que fosse toda a situação ali, mas ainda assim eles tinham umas camas de palha horrorosas, né? Cheias de bicho, tudo era muito escasso, né? Eles usavam um mínimo de água, um mínimo de tudo. A comida era uma vez por dia, no máximo 2 vezes, era um pão seco à noite, era um caldo ralo no meio-dia. E assim, muito trabalho. Eles foram convencidos de que se mantesse uma escola em funcionamento, onde os filhos tivessem, as crianças, né, tivessem os cuidados de professores, os pais aprisionados ali trabalhariam com mais empenho, seriam muito mais produtivos. Então os nazistas acreditaram nisso e permitiram que acontecesse uma escola. E essa escola funcionava, escondida, é claro, uma pequena biblioteca com apenas 8 livros. Essa biblioteca, eu acho que não precisa nem ser dito, né, que era absolutamente proibido, né, nenhum livro poderia ser lido pelos judeus. E a Dita, essa garotinha, ficou responsável por cuidar desses livros, né, ela seria bibliotecária do local. E ela mandou que fosse feito assim embaixo das roupinhas dela, do vestido, uns bolsinhos para que ela escondesse ali na própria roupa durante o dia esses livros, né? Então ela que distribuía para aqueles professores da escolinha, para eles lerem para os seus alunos. É claro que eles tinham um péssimo estado, esses livros, mas ela cuidava com tanto carinho. Tem algum momento que é dito que ela era, na verdade, a enfermeira dos livros. Uma pessoa muito importante aqui nessa história é Fred Hirsch, é um alemão judeu que também é prisioneiro ali, e ele encabeça toda essa organização, né, da escola. É ele quem convence os nazistas de que o funcionamento dessa escola seria importante. Durante o livro a gente vai se deparando com personagens reais, né, como o terrível médico Mengele, que era o responsável por um dos campos ali. Ele fazia experiências terríveis com os judeus, né. Aqui, quando se começa a descrever as coisas que aconteciam, sinceramente, você não consegue dar sequência. Eu não consegui, eu tinha que parar. Esse livro me atormentou muito, assim. Eu demorei um pouco mais até para ler, porque as doses assim tinham que ser mais homeopáticas. Por muitos momentos, onde está se falando de uma experiência de Mengele, ou mesmo de uma atrocidade, né, contra um determinado judeu,
quando eles explicam ali o que estava acontecendo, eu não conseguia ler as linhas todas. Eu ia salteando assim, sabe quando você põe uma música adiantando assim, né? Eu fazia isso e picando só para ir entendendo de leve o que estava acontecendo, mas eu não conseguia ler toda aquela descrição, porque sinceramente aquilo causa um abalo terrível na gente. Eu não tenho estrutura. Hoje em dia eu não leio livros de guerra porque é bem difícil para mim isso. Nos portões de Auschwitz se via aquela inscrição famosa já, né? O trabalho liberta. Então, tudo era feito para a humilhação dos judeus, né? Até essa frase era nojenta, era escrota, porque naquele sentido o trabalho não libertaria nada, né? Na verdade, sempre aprisionados, e o trabalho era para massacrar mesmo, porque os esforços que eles tinham que fazer era tão grande. Quando eles começam a descrever, era tanta brutalidade, o esforço físico era tão grande durante o dia, que eles chegavam mortos de cansados assim à noite, e para alimentar era um pedaço de pão seco. Então, o que se pode imaginar de humilhação contra o povo judeu foi feito ali. Em algum momento vai aparecer também Anne Frank aqui, uma passagem muito rápida no livro, mas vai mostrar o final de sua vida ali no campo, dela e de sua irmã. A gente acompanha também a fuga de um desses aprisionados em Auschwitz, que era uma coisa assim absolutamente improvável, mas aconteceu. Amor que foi acontecendo no meio de tanto ódio, de tanta amargura, mas você consegue ver o florescimento do amor, de um sentimento melhor, até que chega um ponto em que os seres ali, eles estão desprovidos mesmo da própria humanidade, eles mesmos, de tanto serem tão maltratados, os que vão sobrevivendo no longo dos anos, quando chega no último momento, eles já não têm reação alguma. Num dos últimos campos em que Dita foi enviada com a sua mãe, nesse momento o pai já tinha falecido ali por uma doença que ele sofreu. Então, nesse último campo, era uma coisa descrita que, gente, era assim, ó, gente morta para tudo que é lado, para tudo. O chão estava infestado de moscas, de dejetos, sabe, as pessoas já não tinham mais força para se levantar, e eles estavam já, naquele momento, não recebiam comida o dia inteiro, até que eles ouvem o exército de libertação, e se apresentando então, né, dizendo que eles estavam libertos, que era um exército de salvação que estava chegando ali, mas eles não conseguiam ter reação. Eles não tiveram alegria, eles tinham imaginado o tempo inteiro assim, como seria o momento de dizer a guerra acabou. Era tudo que eles sonhavam, né? Mas quando de fato veio aquela notícia para eles em 1945, eles não tiveram reação. Uma mulher, inclusive, se agarrou num dos soldados ali, e o soldado todo sorridente assim para ela, né? Feliz, né? Achando que ela ia agradecer. Ela pergunta, né? Por que vocês demoraram tanto para chegar? Então, assim, ninguém mais tinha esperança de nada, assim, foi uma coisa muito cruel. Por mais que os livros nos contem, sempre eles vão nos surpreender muito. E quando você vê, assim, uma história contada, né, por alguém que viveu ali, nossa, a coisa dói de um jeito, e sempre vai ter muitas novidades terríveis, assim, para você ficar conhecendo. Então, acontece a libertação de Dita e de sua mãe. A sua mãe já uns 2 meses depois acaba falecendo, depois de ser liberta. Ela já sai dali doente e vai piorando o seu estado, né? Acaba sem nem sair do hospital, e Dita fica sozinha na vida e acaba se casando com um dos prisioneiros ali. E eles viveram uma vida longa. Ela teve com Otto, esse marido, 3 filhos, e ele morre no ano 2000, até 2020, se tem notícia ainda de Dita. O marido, Otto, publicou alguns livros, né, relatando o que viveu ali. E Dita também acaba fazendo de suas memórias, né, um livro mais tarde. E esse livro, A Bibliotecária de Auschwitz, foi escrito quando num livro de Mangel, A Biblioteca à Noite, ele cita essa pequena biblioteca que existia em Auschwitz. E Antoni Turbi, ele fica curioso, né, a respeito disso, ele começa a investigar, né, por ser um jornalista, ele começa então essa questão da investigação jornalística, né, e ele vai chegar na história de Dita, né.
ele vai lá conhecer os campos de concentração pessoalmente, né? E lá nos campos de concentração ele conta, né, daquela sensação horrível que é quando se chega lá, é um lugar assim que tem um clima ali, é muito estranho, né? É como se o peso de tudo que viveu, de todas as atrocidades cometidas ali, é como se aquilo estivesse no ar ainda, né? Ele fica sabendo pela internet que existe um livro de Otto, um marido de Dita, que chama A Parede Pintada, alguma coisa assim. E ele vai atrás desse livro, né, e faz contato com uma pessoa que é, na verdade, a Dita, a esposa dele, né? Foi uma grande surpresa, porque ali ele já está no ano aproximadamente de 2000, né? Ela é uma mulher cheia de energia, uma senhora já na ocasião com 80 anos, mas muito vivaz, fez questão de receber ele, levou ele para outros lugares de Praga. Ela viveu a vida inteira com esse marido Otto lá em Israel, mas durante o ano ela passa sempre alguns dias ali numa residência que ela tem em Praga. Foi surpreendente para o escritor Antoni Turbi conhecer essa senhora cheia de energia ainda, apesar de tudo que passou e que viveu, né? E ele não esperava encontrar de fato essa bibliotecária, né? Então daí nasce esse livro, e a partir dessa pesquisa, né, de tudo que ele foi documentando, nunca será demais a gente saber o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Mesmo que a gente sinta os ventos hoje soprando de uma forma muito ruim, a gente não poderia estar falando em guerra mais. Primeiro que a guerra nunca vai levar a lugar algum, né? E após uma guerra virá outra e outra, mas seria essencial assim que o ser humano aprendesse a conviver com as diferenças. Então eu deixo aqui a minha recomendação para que você conheça esse livro, conheça assim particularidades do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial com todo esse povo judeu, né? E todas as perdas, todas as atrocidades, todas as misérias, né, que foram impostas a eles. Eu agradeço a sua atenção até aqui, espero que você tenha gostado da resenha de hoje. Eu aguardo você numa próxima semana, numa nova resenha. Um grande beijo e até lá.